Olá, amigos. 4 jornalistas e escritores reunidos para falar sobre o Maracanaço e, consequentemente, sobre o Maracanã. 70 anos da tragédia grega do futebol brasileiro. Estamos aqui reunidos. Cláudio Arregui, Álvaro Costa e Silva, o nosso querido Marechal, e Dudu Monsanto. Nós 4 vamos aqui falar muito durante essa hora sobre a Copa de 50, o Maracanaço, e sobre o Maracanã, as emoções que passamos no Maracanã, as tristezas, os grandes momentos. Mas antes de começar esse bate-papo, eu separei para vocês umas telas que mostram, né, a grandiosidade do estádio do Maracanã, desde o dia que começaram as obras até os dias de hoje. Vamos lá. Em 28 de janeiro de 1947, ocorreu o lançamento da pedra fundamental. O Maracanã está numa área de 200 mil metros quadrados do antigo Derby Clube. 130 mil metros quadrados de construção. Foram consumidos 500 mil sacos de cimento. 10 mil toneladas de vergalhões de ferro. Unidos dariam uma volta e meia em torno da terra. 60 mil metros cúbicos de terra. 45 mil metros cúbicos de areia. 650 mil metros quadrados de madeira. 70 anos no Maracanã, dia 16 de julho de 1950. Eu vou perguntar a cada um, depois eu fico para o fim, o que vem à mente na hora que a gente lembra desse fatídico dia do futebol brasileiro, tão comemorado pelos nossos vizinhos uruguaios. Vamos começar com Cláudio Arregui. O que vem à mente eu idealizo assim, a descida da tribuna para o campo do Gilles Rimet, presidente da FIFA. Né? Ele demorou quase 11 minutos para chegar ao gramado e quando ele deixou a tribuna, ele pensava que iria entregar a taça que viria a ter seu nome ao Augusto da Costa, capitão brasileiro. Aí quando ele chegou no gramado, estavam os uruguaios se abraçando e ele acabou entregando ao Obdúlio Varela, capitão do Uruguai. Olha, o Maracanaço, claro, eu não peguei, né, mas cresci como amante de futebol, imaginando também tudo que aquelas pessoas passaram lá vendo o Brasil ser derrotado na final. Eu fui recuperar um pouco desse drama na literatura, né? Porque tem um conto no gaúcho chamado Sérgio Faraco, chama-se Dia dos Mortos, que não tem nenhum lance do jogo, mas mostra a saída da torcida em silêncio do Maracanã pelas ruas ali da Tijuca, do próprio bairro do Maracanã, aquele silêncio profundo, como se fosse uma procissão de mortos. É interessante. É um conto que entrou em muitas antologias e tal, ele é encontrável aí na internet. Vale a pena. Dudu Monsanto. Oi, Trajano. Oi, Álvaro. Oi, Arregui. É um prazer estar com todos vocês aqui. O que vem à cabeça, no meu caso, são 2 personagens que são fundamentais nessa história do Maracanaço. Um, pelo lado uruguaio, é o Obdúlio Varela, né, que representa aquela figura do capitão da mais improvável das conquistas, e do outro lado é a sacanagem que fizeram com Moacir Barbosa, goleiro que foi crucificado, foi apontado por muitos como o grande culpado pela virada uruguaia, pela derrota brasileira em casa. E naquela época, a gente não tinha consciência que tem hoje do quanto era carregada de racismo essa perseguição ao Barbosa. Então, ele até, num programa Bola da Vez, chegou a falar: a pena máxima aqui no Brasil são 30 anos, e eu já pago há quase 50 pelo que eu vivi naquele 16 de julho. Né? Então, a maneira como o Obdúlio até hoje é endeusado no Uruguai, por liderar o underdog, né? A zebra, o time que ninguém acreditava que pudesse ganhar do Brasil em pleno Maracanã, e o Barbosa pela injustiça que o perseguiu durante toda uma vida. Eu vou pedir para que o nosso querido produtor PH coloque um trecho de um depoimento maravilhoso de Eduardo Galeano, falando
na noite da vitória uruguaia, quando o Obdúlio Varela sai pelas ruas do Rio e, consternado com a tristeza dos brasileiros, ele não era reconhecido pela torcida brasileira, ele ficou com pena, porque as pessoas diziam: foi o Obdúlio, foi o Obdúlio, foi o Obdúlio. Então vamos ouvir um trechinho. Y todos festejaron en el hotel, salvo Obdulio, que se escapó. Huyó del hotel sin que nadie lo viera y se fue a beber a los bares del Río. Caía la noche más triste que la ciudad recuerda, según dicen los que la vivieron. Y él entraba, Obdulio, en las cantinas, en los bares, y en todos lados encontraba gente rota, destrozada, llorando. Y así, viéndolos de a uno, le daban una pena tremenda. Pero ¿cómo pude yo cometer esta maldad, pobre gente? E lhe pareciam bueníssimos. Em cima do que o Dudu falou, mais tarde, no decorrer do programa, cada um de nós vai falar de um personagem, e o Barbosa vai ser analisado pelo Cláudio Arregui. O que me vem à cabeça, assim, tudo isso que vocês falaram de suma importância, a descida do Jules Rimet para entregar a taça ao Augusto, e acabou tendo que entregar ao grande capitão Obdúlio Varela, a saída do estádio, que o Álvaro Marechal falou, o Dudu lembrando do Barbosa, que o caso de racismo não se deu só com o Barbosa, também com o Juvenal e Bigode, 3 negros, né? Mas eu fico imaginando a saída dos jogadores, porque o que a literatura mostra, que cada um foi para um lado. O Friaça foi achado em Teresópolis, o outro foi deitado num trem voltando para São Paulo, o outro não sabia onde estava. O que aconteceu com aqueles jogadores que foram embora no meio da multidão, ou depois? Como é que foi o vestiário? Aquela cena do Danilo chorando é minha grande curiosidade em relação à Copa, ao dia do Maracanaço, 16 de julho de 1950. Mais algum registro aí sobre a Copa de 50 que vocês queiram fazer? Arregui. Uma lembrança, que o Uruguai ficou concentrado ali no Hotel Paysandu, na rua Paysandu, no Flamengo, aquela rua das Palmeiras, bem perto da praia, e os jogadores se confraternizaram com dirigentes, cartolas, alguns arriscaram até uma saída na portaria. O Obdúlio conta que ele saiu pelas ruas do Rio, foi tomar uns tragos num bar meio incógnito. Ué, mas isso que eu falei, Arregui. Exatamente. Então todo esse... O Uruguai estava muito próximo do centro, da muvuca. Olha como é que as coisas mudaram no futebol. Né? Os campeões do mundo na casa do adversário, passeando, confraternizando, inclusive, com a população local. Era muito interessante esse lado assim, né? Eu acho que a lamentar também, que, claro, nós estamos aqui falando disso até hoje, mas que, exceção de um ou outro livro, né? Você tem um livro muito bom do Paulo Perdigão, né? Anatomia de uma Derrota, né? Que fala do que antecedeu a final, tem a narração do jogo também, e uma análise, e no final, uma espécie de ficção, a lá H.G. Wells, né? Quando um garoto volta no tempo para tentar impedir, para tentar alertar o Barbosa do perigo do gol, né? Vai avançando, livre, atira, gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Gija! Você tem um livro também com depoimentos dos jogadores da seleção brasileira, pegos pelo... Geneton. Mas eu acho ainda muito pouco. Por exemplo, esse vestiário da derrota, ao qual você se referiu, ainda não foi contado, depois de tanto tempo. Esse livro do Geneton, ele me fascina por vários motivos, e o principal deles é que o Geneton não era um cara de futebol, né? Mas era um cara de reportagem. Ele consegue ouvir do goleiro ao ponta esquerda todos os protagonistas dessa história, ouve o Flávio Costa e consegue recontar essa história de uma maneira brilhante. Eu acho que nada melhor do que os próprios protagonistas dessa história contarem, né? E sobre esse Mundial em si, é muito legal que o Brasil estreia com as arquibancadas cheias de andaimes ainda. O Maracanã não estava 100% pronto, né? É um retrato assim, fiel do que é o Brasil. Você começar uma Copa do Mundo com uma porrada de andaime
em plena arquibancada. E esse Mundial também deixa saudades, porque são muitos estádios que marcam um passado, né? E hoje em dia não são mais utilizados, como o estádio dos Eucaliptos, lá em Porto Alegre. A gente tinha também o estádio, se eu não me engano, agora eu não me recordo se foi Vila Capanema ou se foi o Pinheirão, um dos dois que foi usado no Mundial. Vila Capanema. Vila Capanema ainda está lá, Dorival Brito e Silva, Vila Capanema. E assim, o estádio Independência. Independência. Construído para a Copa. Construído para a Copa. Foi a grande zebra daquele Mundial. Foi a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra, 1-0, gol de um haitiano chamado Joe Gaetjens. E foi a primeira vez que a Inglaterra topou participar de uma Copa do Mundo, porque até então os criadores do jogo achavam que eram muito superiores a todo o resto. Vieram ao Brasil e levaram uma cacetada. Algumas das histórias legais que a gente conta dessa Copa do Mundo. O curioso é isso mesmo. O Maracanã não estava pronto para a Copa, não ficou pronto para a Copa, e depois dizem que ele nunca foi concluído e acabou sendo totalmente transformado, né? Mas agora eu tenho aqui uma outra tela que vai dar uma certa polêmica aqui entre nós, espero até que tenha, que o jornal O Globo fez uma relação dos 70 jogos mais importantes da história do Maracanã, né? Eu acho que nós todos aqui fomos ouvidos sobre esses jogos importantes. Bom, o jogo que venceu foi exatamente o Maracanaço. Foi considerado o jogo mais importante da história do Maracanã. Mas eu tenho aqui na tela todos os 10 primeiros e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Vamos ver a tela. Em primeiro lugar, Uruguai 2, Brasil 1, final da Copa de 1950. O segundo lugar ficou com Vasco 1, Santos 2, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969, na noite do 10º gol de Pelé. Em terceiro, ficou Alemanha 1, Argentina 0, na final da Copa do Mundo de 2014. Brasil 2, Uruguai 0, pelas eliminatórias de 1993, aparece em quarto lugar. Santos 1, Milan 0. Jogo extra da decisão do Mundial Interclubes de 1963. Brasil 1, Alemanha 1, com vitória brasileira nos pênaltis por 6-5, marcou a final olímpica do futebol masculino em 2016, com o título inédito brasileiro. Fluminense 3, Flamengo 2. Final do Campeonato Carioca de 1995, com gol de barriga de Renato Gaúcho nos últimos minutos. Em oitavo lugar, Botafogo 1, Flamengo 0. Final do Campeonato Carioca de 1989, gol de Maurício e fim de 21 anos de jejum alvinegro. Nono lugar, Brasil 1, Chile 0, 2-0 no tapetão. Pelas eliminatórias de 1989, o famoso jogo da fogueteira. Décimo lugar, Brasil 1, Paraguai 0, pelas eliminatórias de 1969. Gol de Pelé, jogo de maior público pagante da história do futebol. 183.341 torcedores. Vou começar aqui com Marechal. Quais são as suas críticas? Você comunga? Você acha que essa lista, pelo menos em cima desses 10, você concorda? Ela é coerente. Você tem que lembrar que ela parte de uma seleção que o próprio jornal fez de jogos para que nós votássemos, né? E também houve grito em relação ao Flamengo, porque o Flamengo aparece também nesses jogos mais importantes com 2 derrotas, né? A derrota para o gol de barriga do Renato e essa para o Botafogo. Mas também é a vida. Perdeu, foi marcante e está lá. Como a lista são de votos, né? Eu tenho minhas discordâncias dela. Eu acho que você não ter uma vitória marcante do Flamengo, por exemplo, a final do Brasileiro de 80, foi o primeiro título brasileiro do Flamengo. Foi 3-2 no Atlético Mineiro, no jogo que o título perdeu para os dois lados, o Zico de um lado, o Reinaldo do outro. Uma grande exibição do Zico, que foi o maior artilheiro da história do Maracanã. Você não tem nenhum show do Garrincha nessa lista. Nenhum jogo marcante, por exemplo, a volta do Roberto Dinamite ao Vasco, goleando o Corinthians por 5-2 com 5 gols dele. E há jogos que eu acho que não deveriam estar aí. A final olímpica, eu acho que não tem o menor sentido estar nessa lista de 10 mais. Uma final olímpica, um torneio de segunda, o Brasil ganhou de um time, terceiro time da Alemanha, vamos lembrar isso. É um título inédito? Mas eu acho que há outros jogos mais marcantes.
Agora, respeito a escolha. Foram votados, mas eu não colocaria esse tipo de jogo assim. Dudu Monsanto. Olha, faz falta na lista uma grande decisão com o título do Flamengo. O Arregui lembrou bem da final de 80. Só que você tem que lembrar o seguinte também, é um júri que tem torcedores de todos os times, e se você for pensar como vai a cabeça desse eleitorado, a seleção brasileira vai ser um ponto comum. O Santos do Pelé vai ser um ponto comum. É natural que esses jogos recebam até mais votos do que outros em que o Flamengo seja o protagonista ou algum dos outros 3 do Rio sejam protagonistas, né? Então você tem o jogo do gol de barriga. As 3 torcidas adversárias votaram em massa, com certeza. E eu, que sou rubro-negro, também coloco esse jogo como um jogo 5 estrelas. Foi uma derrota assim, incrível. Era o Flamengo montado para o centenário, o Romário tinha vindo do Barcelona, o Fluminense totalmente assim, lado B, era um time que não tirando o Renato Gaúcho, não era um time de grandes estrelas, tinha o Ellerson, Ronald, Lira, não era um time de grandes jogadores e na mística do Fla-Flu conseguiu essa vitória. Eu acho que é um jogo de top 10. Esse jogo de 89 do gol do Maurício é jogo de top 10 sim. É claro, eu concordo com o Lúcio de Castro, nessa lista aí falta uma grande conquista do Flamengo. O Lúcio estava indignado quando saiu essa lista e concordo que fez falta. Mas, ao mesmo tempo, né, tem muita gente votando em jogos do passado que não foram vistos, né? Esse Santos e Milan, por exemplo, é um jogo que eu daria cotação máxima. Imagina, pô, Santos e Milan com Pelé valendo o título. José Trajano já me falou que esse jogo foi um lixo, foi um jogo chatíssimo. Um jogo que tem a sua simbologia, mas que, como espetáculo de futebol, não valeu nada, né? A própria final da Copa do Mundo de 2014 foi um jogo que eu dei 5 estrelas, eu estava lá, estava presente, fui primeiro como jornalista antes do jogo, depois como torcedor, com a minha família, a gente comprou ingresso, foi lá ver o jogo. Realmente é inesquecível ver uma final de Copa do Mundo no Maracanã, embora não tenha sido um grande jogo, mas é indiscutível que o Maracanaço não é só o maior jogo da história do Maracanã, para mim é o maior jogo da história do futebol. Eu já falei, você me citou aí, e eu vou explicar por quê. O grande jogo, Santos e Milan, foi o jogo anterior, que o Santos venceu por 4-2. Porque o Santos tinha perdido de 2-0 lá em Milão, e chegou aqui no Maracanã, o Milan fez 2 gols no primeiro tempo. Então o Milan estava ganhando de 4-0, sem o Pelé. Chovia para chuchu. E o Santos teria que fazer, no mínimo, 4 gols para levar o jogo para o terceiro jogo. A decisão para o terceiro jogo. O Santos fez os 4 gols. Uma atuação sensacional do Pepe, né? Jogou o Almir Pernambuquim, cheio de bolinha, depois ele jogou no lugar do Pelé. E esse outro jogo, que foi 1-0, gol de pênalti, marcado pelo Dalmo, apareceu para a história, talvez, cobrando esse pênalti. Pelé também não jogou, mas os jogadores estavam muito cansados. Esse outro jogo, se não me engano, foi 3 dias depois. E naquele 4-2, chovia demais, o campo pesadíssimo. Então esse 1-0, claro, dali saiu o título, foi o dia da volta olímpica. Mas jogo por jogo, esse aí também, eu acho que não entraria na minha lista de 10. E também concordo com o Arregui. Essa final olímpica contra o time reserva do reserva da Alemanha, também confesso que não me enche os olhos, não. Mas lista é lista, e aí o Dudu tem razão também. A maioria, quando se une todo mundo contra o Flamengo, por exemplo, todo mundo fica maior que o Flamengo, né? O Flamengo é muito grande, mas junta Fluminense, Vasco, Botafogo. E tem também o lado pessoal. Eu fiquei muito satisfeito, eu nem esperava, eu coloquei na minha lista, que o meu América tivesse uma chancezinha. E teve, que foi o primeiro campeão do estado da Guanabara, 1960. Mas, poxa, para nós americanos, com o tamanho da torcida que nós temos hoje, foi uma glória. Algum comentário ainda sobre a lista ou fechamos a lista? Por exemplo, o Fla-Flu de 63, maior público de jogos entre clubes da história do futebol brasileiro, com 177 mil e poucos pagantes, foi 0-0, o Flamengo foi campeão. Aquele jogo poderia estar. Então, dando exemplo assim apenas. Marechal. Eu concordo com o Arregui. Tem outros jogos, nós estamos analisando mais a última página, né? Os jogos mais importantes. Você tem também o jogo a final do Brasileiro com o Bangu, que foi um jogo impressionante, porque o Bangu perdeu, mas foi um jogo impressionante porque
reuniu todas as torcidas cariocas do Maracanã para torcer pelo Bangu. E o Bangu, como acontece na vida do futebol, perdeu também. Mas é um famoso pênalti perdido pelo Ado, né? O jogo foi Curitiba. Mas foi curioso porque todas as torcidas se reuniram pela primeira vez ali com o único objetivo de ver o Bangu campeão brasileiro. Dudu. Se a gente pensar que o Zico é o maior artilheiro da história do Maracanã, 334 gols, e não tem um joguinho do Zico ali no top 10, é complicado, né? Faz falta. Sem o Galinho, é complicado. Tem. Não tem ele ganhando, qual? Mas ele estava no Botafogo 1-0. Ele saiu, lembra? É verdade. 89 foi o último ano da carreira dele, ele se despede em fevereiro de 90. Tem razão. Estava 0-0 o momento que o Zico sai. Bem lembrado. E o Botafogo só fez o gol porque ele saiu. E também tem um detalhe nesse gol aí. Até hoje o pessoal fala. O Mazolinha vem, faz o cruzamento, e aí tem uma mão boba assim do Maurício, o Leonardo, garoto de tudo. Leonardo tinha, se eu não me engano, 18, 19 anos. Tem aquela empurradinha do Maurício, desloca o Leonardo e ele vem, escora, faz o gol, e o resto é história. Mas esse jogo do Botafogo com o Flamengo, um desses inúmeros clássicos repetidos à exaustão durante a pandemia, esse valeu a pena rever. Que jogo sensacional. O time do Botafogo era incrível, com vários jogadores que vieram também do Bangu, Mauro Galvão, Paulinho Criciúma. Então, assim, é um jogaço. O time do Flamengo ainda era mais ou menos aquele time de 87, algumas mudanças, tinha alguns jogadores diferentes, Zé Carlos II, ainda tinha lá o Zé Carlos no gol. Então, já tinha Bebeto. Essa turma, já tinha Bebetinho. Bebeto ainda não tinha se bandeado lá para o lado do Vasco e ainda não tinha causado assim, aquela grande crise envolvendo Gilberto Cardoso Filho. Mas Maracanã tem muita história. Se deixar falar, Trajano, nós vamos até a semana que vem. Então vamos falar agora de personagens que foram escolhidos assim, que tem a ver com a história do Maracanã, né? Eu separei 4 personagens, dei um personagem para cada um, né? E eu vou começar. Os personagens são escolhidos: Barbosa, já falamos dele um pouquinho, mas o Arregui vai se estender mais. Eu vou falar do Pelé, que tem tudo a ver com o Maracanã. O Dudu vai falar do Zico, que foi citado aqui, mas tem muito a ser falado. E o Marechal vai falar do Mané Garrincha. Então começa com o Arregui, com Moacir Barbosa. O Moacir Barbosa, um goleiro paulista, nascido aqui em Campinas, no distrito de Souza, que jogava no Ipiranga, quando o Vasco o contratou, e ele foi campeão, simplesmente 6 vezes campeão carioca pelo Vasco. Né? Em 45, 47, 49, 50, 52 e 58. Ele não foi em 56, que tinha dado uma saída, jogou no Santa Cruz, o Bom Sucesso, voltou ao Vasco e como reserva ficou campeão em 58. Além disso, ganhou o Sul-Americano de 48 pelo Vasco e foi campeão pela Seleção Brasileira da Copa América de 49. Para muitos, é o maior goleiro da história do Vasco, embora fosse um goleiro baixo para os padrões atuais. Ele tinha menos de 1,80m, 1,76m, por aí. Era um goleiro elástico, fazia da agilidade o seu ponto forte. Foi goleiro da Seleção Brasileira por muitos anos, mas ele atende a 2 realidades lamentáveis brasileiras. O racismo, como o Dudu já citou no começo da abertura, e a necessidade do brasileiro encontrar um culpado em cada derrota que doa na alma. O Barbosa foi o primeiro deles. O Clodoaldo escapou de ser em 70, se a Itália ganha aquela final porque ele perdeu aquela bola. O Cerezo em 82, naquele passe equivocado para o Paulo Rossi. O Roberto Carlos ao abaixar-se para ajeitar o melhão naquela derrota para a França em 2006. Então o brasileiro tem o hábito de querer procurar um culpado por uma tragédia. Talvez isso alivie um pouco a sua alma, não sei. É uma coisa difícil, só a psicologia vai explicar. E o Barbosa é um goleiro espetacular, sensacional e que merecia todas as honras. O Vasco está para chamar de Moacir Barbosa o CT que ele está finalizando. Será uma homenagem justa ao mais injustiçado dos jogadores da história do futebol nacional. E aí ele foi lamentavelmente sacaneado pela dupla Parreira e Zagallo ao ir à Granja Comari em 93, nas vésperas de Brasil e Uruguai. Não deixaram subir onde estavam os jogadores, porque não queriam ter nada de 50 que lembrasse os jogadores, como se algum jogador daqueles fosse se abalar com a história de 50, a corrida décadas antes. Ele, muito contrariado com isso foi o que faltava para ele decidir largar o Rio de Janeiro
e viver em Praia Grande em companhia de uma filha adotiva. A morte da mulher em 97 o abalou e ele morreu 3 anos depois, né, antes de completar 80 anos. O Barbosa, eu vi o filho. Uma coisa curiosa do Barbosa é que ele jogou 50, foi crucificado, né, por toda a vida, mas ele não encerrou a carreira dele em 1950, nem no Vasco. Em 58, no super campeonato, 8 anos depois, o Barbosa foi goleiro do Vasco. Havia um rodízio de goleiro. Teve Miguel, teve o Hélio. E o Barbosa foi um dos goleiros do campeonato 58 no Super. E eu vi o Barbosa, já com mais de 40 anos, encerrar a carreira no Campo Grande. Quando o Campo Grande subiu para a divisão, a Série A, que é o campeonato principal do Rio de Janeiro, aliás, estreando contra o poderoso Botafogo, 1961, e ganhando no Botafogo no Maracanã. Time que tinha Bequinha, que tinha sido ídolo do Flamengo, Décio Esteves, tinha sido ídolo do Bangu, e Barbosa no gol. Vejam vocês. Então, é uma justa homenagem que o Vasco faz, colocando o nome dele no CT, e bem lembrado pelo Arregui, a sacanagem de Parreira e Zagallo não permitindo entrar essa concentração lá em Teresópolis. Só uma coisa desumana e que jamais será esquecida por nós. Tem uma história rápida que aconteceu comigo. Eu era repórter do suplemento do Globo, chamado Globo Leopoldina. Era que cobria aqui essas áreas da Zona Oeste. Cara. Zona Oeste não, mas a Zona da Leopoldina mesmo, aqueles bairros da Leopoldina. E eu tinha acabado o serviço, eu sempre dava uns bordejos ali pelos lugares, para ver se descobria alguma coisa, né? Entrei numa loja de pesca, na Rua Uranus, que é aquela rua que segue paralela ali a férrea, Ramos, Olaria, é onde fica a quadra do Cacique de Ramos, essa Rua Uranus. Uma rua daquela típica de subúrbio. E para minha surpresa, era uma loja de pesca assim, meio lúgubre, escura, né, com aqueles anzóis, aquelas varas de pescar, aquelas coisas de pescar. E no balcão estava um sujeito já castigado pela idade e tal, cabelo branco. Eu olhei para ele assim: você não é o Barbosa? Você sou. Ele estava ali, à tarde, ele ficava ali, dava o expediente ali, completando o dinheiro que ele recebia lá no Maracanã, e que ele era funcionário da Suderge, né? Ele tomava conta da loja. Não só tomava conta da loja, como dormia ali nessa época. Porque ele me levou, era um puxadinho assim no alto, tinha a caminha dele, um fogareiro. Inclusive, isso confirma o que disse o Arregui. Ele não era alto, porque me espantou, porque já na época os goleiros eram muito altos. Ele é mais baixo do que eu, ele devia ter no máximo 1,78 m, parará. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: ele esquentou uma comida ali no fogareiro, enquanto a gente conversamos sobre besteira, sobre a vida. E a agilidade com que ele agachava e subia. Quer dizer, inclusive, ele era conhecido por essa elasticidade, né? Era o homem de borracha, chamavam que ele era. É só essa lembrança desse meu encontro com o Barbosa. Falando em borracha, o Flamengo teve um goleiro chamado Luiz Borracha, que jogou no jogo inaugural do Maracanã, seleção de Novos, do Rio contra São Paulo. E o Didi fez o primeiro gol do Maracanã. O Didi tinha saído do Madureira para o Fluminense e fez o gol dos cariocas, mas os paulistas venceram o jogo. Vamos agora ao Dudu, que vai falar do Zico. São 18 anos fazendo gols no Maracanã, desde os juvenis do Flamengo, jogando as preliminares, até 1989, quando ele marca o seu gol de número 334 no estádio. E tudo isso que o Zico fez no Maracanã é objeto desse livro aqui do Paulo Sérgio de Souza, que é um livro que acho que dá para encontrar pela internet ainda. Ele traz aqui as fichas técnicas de todos os jogos e todos os gols que o Zico marcou. Olha que barato essa foto aqui, não sei se vai dar para vocês verem. O time de juvenis que o Zico defendia em 71, algumas caras conhecidas que mais tarde foram profissionais. Tem o Cantarelli, tem o Jaime de Almeida, que depois também foi treinador, né? O Zicão está ali agachado, o Jaime jogando até como meia aqui, Rondinelli também está aqui em cima, ó. Olha o Ronde aqui, autor do gol do título carioca de 78,
Outro jogo que merecia, né? 3 de dezembro de 78, o gol do Rondinelli é o gol que começa tudo aquilo que aconteceu depois para o Flamengo, né? Tricampeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo. O Zico, para mim, tem a cara do Maracanã não só pelos números. Ele é de 1953, nasceu no mesmo dia que eu, 3 de março, e foi daqueles caras que tiveram a oportunidade de crescer indo ao Maracanã, né? Era um menino que ia ao estádio e, com o passar dos anos, primeiro ele teve o desafio de ser o melhor jogador da casa dele, o que há controvérsia. Trajano, por exemplo, não concorda, acha que o Eduzinho é o maior de todos os Antunes, e ai de quem discordar. Mas o Zico transcendeu, né? O Edu era o grande craque da família, que tinha outros jogadores, né? O Antunes, Nando, e o Zico virou o grande cara dessa família, que morava ali na Rua Lucinda Barbosa, em Quintino Bocaiúva, né? Subúrbio do Rio de Janeiro, pegava o trem, ia para o Maraca para ver os jogos e depois acabou virando esse grande ídolo do futebol nacional, e ele era, entre aspas, perseguido, especialmente aqui pela imprensa de São Paulo, de onde eu falo hoje. O Zico é jogador de Maracanã, e ele conta hoje, cara, se alguém quisesse me fazer um elogio, não poderia ter um elogio maior do que dizer que eu sou apenas um jogador de Maracanã. Tem palco? Não tem, né? Então, é impossível falar dos 70 anos do Maracanã sem lembrar essa fatia especial, que vai de 71, quando ele ainda era juvenil, até 1989, quando ele já caminhava para o fim da sua carreira profissional, já com 36 anos. Foram 18 anos fazendo gols no Maracanã, e as estatísticas não mentem. 334 gols fazem do Zico o senhor Maracanã. E agora eu vou pedir ao Marechal para falar do Mané Garrincha. Talvez seja a minha maior frustração no futebol não ter visto o Mané Garrincha jogar ao vivo, né? Porque ele tinha esse dom, como as pessoas sabem, de levar torcedores dos outros clubes para vê-lo jogar, né? Não necessariamente do Botafogo. Mas eu sendo do Botafogo, ainda você imagina o tamanho da frustração. Mas até por isso mesmo, eu fui, ao longo do tempo, lendo tudo, procurando saber tudo sobre o Garrincha, né? Eu lembro a surpresa com que eu vi aquele documentário de 62, do Joaquim Pedro de Andrade, Garrincha e Via do Povo, né? Que traz não só cenas dos jogos dele pelo Botafogo, pela seleção, essas cenas que sempre aparecem por aí, dele dando aquele drible manjado, mas que todo mundo caía, até as jogadas dele passando por cima da bola e tal. Essas cenas que estão no imaginário nacional, mas também cenas dele na concentração, cenas dele no vestiário, se aprontando, treinando, ainda com Jairzinho novo, parará. E é o ano 62, um ano talvez de uma partida que para mim tem um sabor assim, especial, porque eu acho que eu nasci em 62 com os eflúvios ainda dessa partida, porque ela foi realizada no dia 15 de dezembro, a decisão do Campeonato Carioca daquele ano, que outro jogo que me parece poderia estar no top 10, mas que parece que ficou rebaixado em algum lugar da colocação dos jogos ali. Mas, enfim, foi um jogo que o Garrincha fez praticamente os 3 gols, porque ele faz 2 gols e ele chuta, né, bate na cabeça do zagueiro e entra, né? Foi mais uma atuação espetacular do Garrincha e que resultou em gols, porque ele decidiu a partida a favor do Botafogo, bicampeonato do Botafogo. Inclusive, tem uma coisa curiosa, que o técnico do Flamengo, quem era da época aí? Flávio Costa. Colocou o Gerson, que ainda não era o Caiotinha, mas já era uma promessa, o meu jogador, para marcar ele da ponta esquerda, e deu tudo errado. Numa das fotos, das mais famosas, está pulando o Paregaísta, fazendo um soco no ar, e lá atrás você vê o gesto com as mãos na cabeça, dizendo, não podia dar certo o troço desse, deu marcar
o Garrincha. Agora, veja bem, esse jogo tão marcante, né, que fica na memória de todo mundo que viu e é discutido até hoje, até porque não viu, é um jogo também que, de certa forma, é a despedida do Garrincha das grandes atuações. Né? Nessa época, o problema da bebida já estava começando a pegar para ele. Ele tinha acabado de casar com a Elza. Foi um casamento também que deu muita polêmica. As pessoas atacaram a Elza, dizendo que a Elza roubava o homem dos outros, roubava o marido dos outros. Aquele negócio do Brasil provinciano, ao contrário, não aconteceu nada disso. A Elza esteve sempre ao lado dele, foi a grande mulher dele. Mas ele, já nessa época, tinha problemas com bebida, já fugia do Botafogo, ia para Pau Grande, né? Enfim, tudo aquilo que o Rui Castro depois conta na biografia que escreveu sobre ele. Eu tenho aqui até o livro, né? Essa capa aqui, tá vendo? É uma capa que deu muita polêmica. O livro também deu polêmica, né? Porque na capa, em vez daquela foto que eu falei dele, do Flamengo, ou outra criticando, aparece um Garrincha derrotado, né? O Rui Castro me falou que o Paulo Francis falou: pô, você está maluco de publicar um livro com essa capa? Não vai vender nada, ninguém quer saber da vida do derrotado. Mas o livro, talvez daí a polêmica, seja justamente isso. Uma primeira parte de glória e a segunda parte de desgraça, né? Talvez um pouco carregada nas tintas para quem é um amante de futebol, mas eu acho que a intenção do autor era justamente essa: dizer que uma pessoa que aparentemente tinha tudo na vida, né? Já naquela época, uma lenda do futebol mundial. Junto com o Pelé, junto com o Pelé tinha ajudado o Brasil a conquistar o primeiro título em 58. Em 62, praticamente, foi um grande responsável pela conquista do bicampeonato. Esse homem era doente, era um alcoólatra e sofreu tudo o que sofreria até o fim da vida. Eu acho também que ele carregou um pouco nas tintas, mas o livro é muito bom. Falamos do Barbosa, do Garrincha, do Zico, vou falar do Pelé, que apesar de ser um jogador do Santos, tem muita coisa a ver com o Maracanã. Mas muita coisa mesmo. Eu lembrava de cabeça, mas anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, para tristeza minha, mas para alegria do Santista e do Pelé. O primeiro gol do Pelé no Maracanã foi contra o América. Ele tinha 16 anos, 4-0 Santos no América, e ele tinha 16 anos. Tudo aconteceu em 1957. Depois, em 57, ele jogou com a camisa do Vasco. Era o torneio Morumbi, era uma homenagem ao Morumbi que estava sendo construído. Esse torneio não chegou ao fim. Era Vasco, Flamengo, Belenenses, Dínamo de Zagreb, e o Pelé com a camisa do Vasco, porque o time titular do Vasco estava excursionando pela Europa, então pegou uns rebutários do Vasco ali, juntou com alguns jogadores do Santos, e o Pelé desandou a fazer gol. A estreia desse campeonato foi do Vasco contra o Belenenses, ele fez 3 gols. Depois teve um jogo contra o Dínamo, ele fez um gol, e contra o Flamengo, 1-1, ele também fez um gol. E em 57 também, ele estreia na seleção brasileira no Maracanã, numa derrota no Brasil para a Argentina na Copa Roca. 2-1, gol do Pelé. Então, com 16 anos, veja você, ele entrou no lugar do Del Vecchio, também, que era um jogador do Santos. Então, tudo isso aconteceu em 1957. Veio a Copa de 58 e tal. Agora, outros acontecimentos na vida dele, que aconteceram no Maracanã, são para lá de marcantes. Por exemplo, o famoso gol de placa. O gol de placa do Pelé no jogo 3-1 contra o Fluminense. Né? Gol de placa foi uma sugestão do saudoso Joelmir Betting, que estava cobrindo o jogo. Foi driblando, driblou 1, driblou 2, papá, quando o Cacique saiu, Jair Marinho, Edmilson, não sei o quê, jogou a bola no fundo da rede. Isso foi em 71, se eu não me engano. Depois, o Pelé, que começou na seleção... eu vou falar primeiro de uma coisa que eu estava presente. Tem o famoso milésimo gol. Milésimo gol. Né? Milésimo gol que eu tive a oportunidade, a sorte, de estar ali dentro de campo, atrás do gol, e sou um daqueles que aparecem naquelas imagens, aí que todo mundo já viu várias vezes,
que os jornalistas invadem o campo e vão atrás do Pelé, quando o Pelé fala das criancinhas e tal, né? Esse jogo foi em 1969, antes da Copa, deixa eu ver aqui, 19 de novembro de 69, merece o gol do Pelé. Depois teve a Copa de 70, onde ele brilhou intensamente, se preparou para ser tricampeão do mundo, né? Mas aí veio 1971. Pelé se despede da seleção brasileira no Maracanã, num jogo contra a Iugoslávia, um empate de 2-2. Ele joga só o primeiro tempo. Então, veja, ele começou na seleção, acabou na seleção, fez o gol de placa, o 10º gol, fora o gol de placa, grandes atuações naquele confronto, que era o grande confronto do futebol brasileiro, Botafogo e Santos. O Santos adotou, depois que o Santos foi campeão do mundo, bicampeão do mundo do Maracanã, sem o Pelé, o Santos adotou o Maracanã, porque a torcida carioca amava o Santos. Então, os confrontos, Garrincha de um lado, com Milton Santos, Amarildo, Zagallo, e o Santos, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, todo mundo ia ver. Eu teria o Real Madrid-Barcelona de hoje, né? Então, a marca do Pelé, né, é muito presente na história do Maracanã. Sensacional. Então, eu fiquei com o Pelé, Arregui com o Barbosa, Dudu com o Zico e o Marechal com o Mané Garrincha. Trajano, fala. Trajano, só para completar, no meu dever de casa aqui, que eu tinha feito sobre o Maracanã e tal, o Pelé, com a camisa da seleção brasileira, creio que ninguém bateu isso. É o recordista de autor de gols do Maracanã. 29 gols com a camisa da seleção no Maracanã, só no Maracanã. Trajano, eu sou de Minas, todo mundo sabe. Trabalhei muitos anos no Rio, mas eu demorei um pouco aí no Maracanã, já era profissional. Mas eu estava de férias no Rio em 79. 2 desses personagens aí estavam em campo. Flamengo, Atlético Mineiro fizeram um amistoso cuja renda foi revertida para as vítimas das enchentes que assolaram Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro naquele início de 79. O Pelé jogou com a camisa 10 do Flamengo, ao lado do Zico, que vestiu a 9. O Flamengo ganhou por 5-1 com 3 gols do Zico. O Pelé jogou o primeiro tempo. Então eu tive a graça de ver esses 2 personagens, o retratado por você e o retratado pelo Dudu, na mesma primeira vez minha no Maracanã. Quem teve a oportunidade de ver alguns espetáculos que aconteceram no Maracanã, fora do futebol. Eu listei aqui a visita do Papa João Paulo II, show do Frank Sinatra, show do Vôlei Brasil União Soviética, vários shows do Paul McCartney, Rock in Rio, etc. Dudu Monsanto, você esteve presente em algum desses espetáculos? Certamente de rock. Não só de rock. Eu tive no Rock in Rio 2, mas eu era muito menino. Eu tinha 12 anos, foi em 91. Na verdade, eu nem tinha feito 12, eu tinha 11. Eu fui ver... O dia que era mais calminho do festival era a Information Society e Debbie Gibson. Só coisa leve. Mas eu lembro também de, alguns anos depois, em 94, eu vi o show da Madonna no Maracanã, daquela turnê da Girly Show. Também foi um show que te marcou pela grandeza. Mas esses eventos fora futebol, Maracanã recebeu shows gigantescos, né? O Rush fez o seu DVD, o Rush in Rio, no Maracanã, que é um dos maiores shows da história do rock, já documentados, é um show magnífico. Nesse Rock in Rio 2, que eu não fui nesses dias, né? Mas até hoje são lembrados os shows do Prince, shows do Guns N' Roses, show do George Michael. Teve muito show legal nesse Rock in Rio 2, que pela primeira vez saiu da zona oeste do Rio e foi para o Maracanã. Foi uma experiência feita uma única vez. Depois todas as outras edições foram realizadas lá para aquele lado da cidade do rock, onde teve a primeira, e depois agora a cidade olímpica, né? Não sei como, o Parque Olímpico foi o que recebeu as últimas edições de Rock in Rio. Mas o Maraca também tem um histórico de shows assim super marcantes, e os meus são esses aí que eu descrevi. Não são muitos, mas qualquer show visto no Maracanã ganha uma dimensão totalmente diferente. E era daquele Maracanã que a gente chamava, não esse Maracanã que virou arena, né? Tá bom lembrar. Com a geral, com tudo que tinha direito. Marechal. Maracanã comigo, só futebol, com exceção da chegada do Papai Noel.
Recorde de público. Que era um evento que sempre lotava o Maracanã e tudo. Gostaria de ter ido ver o Frank Sinatra, mas infelizmente só vi o Papai Noel fora os jogadores. A chegada do Papai Noel é o maior público da história do Maracanã. Uma chegada do Papai Noel que teve as frenéticas, os trapalhões, eu não me lembro o ano. Eu não tive nenhum desses eventos, mas tem uma história deliciosa do Maracanã com o nosso Ademar Toguinho. Ele era o assaltador do Ademar Toguinho, era presidente da ASERJ, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Ele arrumou uma quizumba com os organizadores do show do Paul McCartney, porque ele chegou para os caras lá e falou assim: vocês não podem vender os lugares que pertencem à ASERJ. A ASERJ tinha, creio que, 200 lugares, 200 cadeiras do Maracanã. Cara, mas sempre resolver, porque o público não interessa, o lugar vai ser fechado, vocês não vão vender. Não, isso aí te dá 200 lugares. Vocês não estão entendendo. São quantos shows? São 3, sei lá. Então são 200 por dia. Então o Ademar chegou com uma sacola cheia de ingressos no Jornal do Brasil, estão distribuindo para jornalistas, não sei se o Marechal estava nessa época no jornal. Sei que ele fez uma festa de muita gente na redação. Saudoso Ademar Toguinho, campista, né? Campista, assim como o Didi, que fez o primeiro gol do Maracanã. Agora, para a gente dar uma fechada nessa conversa que nós falamos do Maracanã, 70 anos do Maracanã, eu queria que cada um de vocês falasse também, assim, da primeira vez, que da emoção de ter ido ao Maracanã pela primeira vez. Como é que foi esse impacto? Aliás, eu não falei desses shows aqui, eu vou ficar desse jogo de vôlei, Brasil-União Soviética, que chovia, parava o jogo, tinha que secar, foi um grande acontecimento de esporte fora do futebol. E esse eu estava presente. Mas vamos lá ao depoimento de cada um, do impacto de ter ido pela primeira vez ao Maracanã. Vou começar com o Dudu. Rapaz, era setembro de 1987, era a primeira rodada da Copa União, Flamengo e São Paulo. O meu pai trabalhava com rádio e ele decidiu me levar junto com a equipe de rádio AM lá que fazia a transmissão dos jogos da Nova Cidade, rádio lá de Juiz de Fora. Então era uma Paraty preta, pintada de dourado, copiando ali aquela Lotus do Ayrton Senna, que tinha o John Player Special, uma pintura horrorosa, por sinal, e o carro lotado com a equipe. Eu fui no porta-mala da Paraty, junto com os equipamentos, com os microfones, os cabos, enfim. Chegamos no Maracanã, eu lembro que aconteceu um impacto muito forte, que eu acho que dividiu a minha vida em duas. É aquele momento que um moleque de 8 anos entra naquele túnelzinho, vê um pedaço do céu, e conforme você vai andando, aquele monstro de concreto vai abrindo, e se o Maracanã já é grande hoje, você imagina para um menino de 8 anos, multiplica isso aí, sei lá, por 10, parecia uma nave espacial, aquele gramado, aquele dia de sol no Maracanã. Foi um negócio de maluco, e conforme eu fui vendo o pessoal trabalhar, meu pai passou comigo pelas cadeiras e me mostrou: tá vendo aquele ali, meu filho? Aquele é Ademir Menezes, aquele ali foi o artilheiro da Copa de 50, metia gol de todo jeito. Aí fui lá, cumprimentei o Ademir, sem fazer a menor ideia quem era, eu tinha 8 anos só, né? Mas vendo aquele estádio, vendo as pessoas trabalhando, a emoção que o rádio passava, eu com 8 anos eu já sabia o que eu queria fazer. Então, é uma decisão de vida, é um momento que realmente divide, né, em antes e depois da minha primeira ida ao Maracanã, minha história, e passa pelo Maracanã, e sempre vai passar, independente dele ter sido estuprado, como dizem, né, aquilo que sobrou hoje é só a casca do Maracanã, virou uma arena de Kiev lá dentro, mas a energia do lugar, a história dele, o que a gente guarda no coração, isso aí nenhum Sérgio Cabral vai poder tirar jamais. Cláudio Regui. Eu tinha 11 anos, estava com a família chegando ao Rio de férias, no trem Veracruz. Não sei se todos nós andamos no Veracruz, aquele trem gostoso, que demorava quase 12 horas de Belo Horizonte ao Rio, passava por Barra do Piraí, dava uma volta. Então o trem chega devagar no Rio, chegava devagar, até estacionar na Pedro II, na estação do Dom Pedro II. Ele passou devagar no Maracanã e eu fiquei contemplando aquele estádio majestoso. E o que me impressionou é que era azulado, e eram pastilhas, né? Aquelas pastilhas de revestimento de piscina, aquelas pastilhas quadradinhas que revestia o maior do mundo. Então, eu fiquei apaixonado pelo estádio, assim. E como profissional, quando morei no Rio, entre 1985 e 1993, eu era morador da Tijuca,
como o Trajano. Então eu frequentei muito o Maracanã, ou trabalhando, ou de folga mesmo eu ia, porque eu tinha o prazer, às vezes eu ia até a pé, descia a pé, não era distante, para contemplar o jogo, que era sempre um prazer indescritível entrar no estádio. Marechal. Dia 10 de dezembro de 1967. Eu tive a mesma impressão, acho que quase todo mundo tem, do Dudu, de ao sair do túnel e deparar-se com o gramado, né, com a dimensão do estádio. Do outro lado, com as torcidas, esse jogo que eu me refiro era o Botafogo e Fluminense, de como era sempre nos anos 60 e 70, de casa cheia, qualquer clássico cheia, né? Vocês se recordam disso? Mas esse é para mim especial, porque era o primeiro, e eu fui levado pelo meu pai para assistir o jogo ali no meio das arquibancadas, onde ficava a chamada torcida mista. Não sei se vocês se recordam disso, né? Não tinha essas divisões, era mista, era um lugar mais família, que as pessoas se misturavam. Por que meu pai me levou ali? Porque meu pai era tricolor. E eu tinha algumas já tendências alvinegras, não confirmadas, mas ele queria me convencer a ser fluminense nesse jogo. E me levou justamente no jogo do Botafogo Fluminense e não deu certo. Quando o Botafogo entrou em campo, e do outro lado, o pessoal desfalou duas bandeiras e tal, eu falei, pai, é aquele ali. Então, aquele ali não pode. Ele tentou ainda fazer alguma coisa, mas não teve jeito. Eu me lembro que o primeiro gol que eu vi foi do Sabarone, Diabo Louro, para o Fluminense, o que me entristeceu profundamente, eu quase que eu chorei. É uma das coisas que eu mais, de memória que eu tenho mais longe da vida, essa vez do Maracanã. Eu sinto até o gosto daquele cachorro-quente genial. E depois fiquei muito feliz com o empate do Botafogo, Roberto Miranda, no segundo tempo. Saímos os dois felizes, pelo menos, eu e meu pai. Eu podia falar muitas coisas. Maracanã era o quintal da minha infância, da minha adolescência. Mas vou ficar com um dia. O dia que o América foi campeão da Taça Guanabara de 74. Eu tinha um sonho de alugar uma banda de música e entrar no Maracanã regendo a banda. E aluguei uma banda de música com 12 elementos e só fiz uma exigência, que é duas, que eles fossem de calça branca e camisa vermelha e que na banda tivesse tuba. E era uma banda com tuba. E deu certo, ficamos atrás do gol, o América foi campeão, e depois saímos do Maracanã, caminhando, tocando, cantando, até a velha sede de Campos Salles, para comemorar o título da Taça Guanabara. É demais. Gente, foi muito legal o nosso encontro. Falamos aqui dos 70 anos do Maracanã, 70 anos do Maracanaço. Falamos da nossa infância, da nossa adolescência, das nossas alegrias, né? No velho Maracanã, Maracanã verdadeiro, que destruíram de uma forma miserável, né? Acabaram com a geral. Era outra coisa. Nós falamos do Maracanã, da nossa verdadeira história. Esse Maracanã fica aí para eles, vamos dizer assim. Fazer o quê, né? Obrigado a todos vocês. E quando o Maracanã completar 100 anos, a gente vai estar reunidos de novo para falar do centenário do Maracanã e centenário do Maracanaço. Um abraço e até lá. Abraço. Um abraço. Tchau, pessoal.